O passado das bruxas na web novel. O passado da Minerva, a bruxa da ira, na light novel. Quais são as pistas que a novel entrega no volume 23 e o anime escondeu? O Subaru vê a Beatrice como um mascote? O abalo da Han, do Julius e até mesmo o verdadeiro sentimento do Subaru e como ele estava se sentindo, que infelizmente o episódio não conseguiu passar. Conto tudo isso, curiosidades do episódio 8 da temporada 4 do anime de Re:Zero e mais sobre o conteúdo cortado do arco 6 da novel. Mas antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. O episódio 8 da quarta temporada do anime de Re:Zero adaptou o começo do volume 23 da light novel até a página 163. Em relação à web novel, seria do capítulo 34 até a primeira metade do capítulo 40 do arco 6. Esse episódio adaptou um pouco mais de conteúdo do que os episódios passados, mas mesmo assim foi um episódio muito bem adaptado, assim como a quarta temporada no geral. Assim como prometido no meu vídeo anterior, passo a contar não o começo do volume 23, mas o final do volume 22. Tivemos a confirmação e infelizmente o anime não adaptará o passado da Minerva, que está presente na página 458 até a página 463 no final do volume 22. A Minerva, a bruxa da ira, acredito que vocês lembram, é aquela que apareceu na segunda temporada e que tem teorias de que ela seja a mãe da Emília. O interlúdio contou que a Minerva era uma mulher emotiva, estava sempre chorando, era sensível à dor e que ela sempre se lamentava e se entristecia por apenas um motivo: não conseguia perdoar a própria impotência. E por mais que ela lutasse nos campos de batalha, ela não conseguia fazer com que os conflitos parassem, até que em um determinado momento, com a sua fúria, com toda a sua ira, ela ganhou sua autoridade, seus poderes, e nisso ela finalmente conseguiu realizar o seu maior desejo, usando a força para fazer o bem, para com que as pessoas fossem curadas e encerrasse com esse ciclo de ódio, com os conflitos. E o interlúdio termina dizendo que a Minerva ela não ficava parada, ela encerrava o conflito num canto e já partia para outro. Ela rodava o mundo para encerrar com a guerra, encerrar com a dor. Claro, né? O poder dela não é tão bom assim, já que aonde ela encerra a dor num canto, em outro lugar do mundo tem um desastre. Então é como se fosse uma balança, né? Em um lugar tem a graça, no outro tem a desgraça, infelizmente. Claro, essa informação do ônus, né, do poder da Minerva não tem no interlúdio, mas eu trouxe para vocês só para curiosidade mesmo, e esse é o interlúdio presente na light novel. É um interlúdio bacana de se ler, meio poético até, só que, sinceramente, na web novel tem o passado das outras bruxas, e eu acho bem mais interessante do que esse da Minerva. E esses passados das bruxas não foram inseridos na versão da light novel, que só tem o da Typhon e o da Minerva, que foi cortado na versão do anime. Para esse vídeo não ficar gigante, em outro vídeo separado eu conto o passado das outras bruxas para vocês, beleza? Nesse aqui eu só vou focar nas diferenças entre a light novel e o anime e aquilo que foi cortado no episódio. Mas só deixem aí nos comentários, pessoal, vocês que só assistem o anime ou vocês que leram a novel, vocês sentiram falta do passado das bruxas? Ou vocês acham que o anime fez bem em cortar? Em 2 minutos e 39 segundos, o anime adaptou a conversa do Subaru com a Beako e foi muito bem adaptado. Não tem muita coisa para eu comentar com vocês, são só detalhes a mais na novel, como a página que eu estou deixando, que são pensamentos que só a novel consegue oferecer, que o Subaru, em um primeiro momento que ele olhou para Beatrice, ele pensou que ela era um mascote. É uma cena curiosa, é apenas um detalhezinho a mais, e também como ele viu a Emília, que o Subaru ele foi com aquela mentalidade: nossa, eu fui ezecaiado, agora
será que eu vou enfrentar o Lorde Demônio? Isso não é citado expressamente, mas é a impressão que passa, pelo menos pra mim, como eu interpretei. Agora estão numa party, a garota pequena seria como um mascote pra progressão da história, e seria uma candidata à heroína, essa garota, essa meia-elfa de cabelos prateados. Então, como a novela é escrita e consegue oferecer mais detalhes, é legal esse contraste que dá pro leitor. É muito mais expresso. Como o Subaru, ele foi com a mentalidade toda inocente, pensando em execais padrões, numa fantasia épica. E, na verdade, a gente que é leitor já sabia toda a história, sabia o cenário contrastante que seria o puro sofrimento. E apesar da novela ter mais detalhes, o anime passou muito bem as cenas e como o Subaru estava se comportando em relação a Emilia e a Beako. E é muito legal. Deu pra notar a insegurança do Subaru em conversar com as duas. Ele que não tinha muito contato com as pessoas e tentando fazer o máximo, o esforço que ele estava tendo para não passar vergonha e passar uma boa impressão para essas duas mulheres que eram desconhecidas para ele até o presente momento. Era algo brilhante, algo que a novel passou essa insegurança social que o Subaru tinha. E é muito legal, muito bacana. Isso é algo que eu sempre elogiei o Tappei Nagatsuki. Ele consegue passar muito bem a insegurança social do Subaru e as verdadeiras situações que muitas pessoas passam na vida, o que cria empatia com o leitor e com quem está assistindo o anime. Mais pra frente no vídeo eu vou comentar uma cena da novel que passa melhor ainda sobre isso, porque agora eu quero comentar uma cena do anime em si, esse detalhezinho que eu achei que ficou incrível. Todas as caras e bocas feitas pelo Subaru, pela Beako e pela Emilia foram brilhantes. A Beatriz, ela estava bem nervosa com aquela situação, mas tentando manter a compostura. A Emilia também. Só que o detalhe, que é o paralelo da apresentação, dele pedindo o nome das duas, que tem lá no arco 1, e que a Emilia vendo isso e notando o Subaru ainda é o Subaru, é algo que eu achei muito bom. Porque a Emilia se acalmou e conseguiu manter a compostura de verdade, se reapresentando para o Subaru naquele momento da história. E após a opening, dos 4 minutos e 9 segundos até os 6 minutos e 23 segundos, foi esse novo Subaru conversando com o restante do pessoal. E essa cena foi muito bem adaptada, tenho poucas coisas para comentar nela. O que eu teria é algo que o anime já passou, que é o termo Barusu, que é uma referência expressa ao filme do estúdio Ghibli, O Castelo no Céu. Inclusive, eu já citei isso no meu vídeo, diferença entre a light novel e o anime, do volume 2, em que conta o conteúdo cortado lá no começo do anime. E que o Subaru, ao conversar com a Anastasia e vendo como ela se chamava e tudo mais, ele achou que ela era uma tomboy. Já que os trejeitos da Echidna, que está controlando o corpo da Anastasia, se refere a isso, mas é só um detalhe a mais. E a novel, né, como ela tem mais conteúdo e pela escrita, ela pode oferecer alguns detalhes interessantes que eu notei que o Subaru, ele se sentia muito incomodado com a conversa, já que ele notou que o pessoal parecia estar superestimando ele demais. Por que o pessoal me superestima assim? Como assim? Não estou entendendo. Então eu noto que o Subaru tinha esse desconforto. E o anime passou muito bem as cenas, inclusive a parte visual para encurtar o que é mais detalhado na novel foi excelente. A insegurança do Julius e como ele estava triste, abalado por a única pessoa que lembrava dele ter esquecido dele. E na novel é mais acentuado, dizendo que era cruel perguntar sobre o Julius. Então é muito bacana como o anime ele usou esse artifício, eu acho muito bom. E a Han questionando o Subaru, cara, essa cena foi perfeita. Foi perfeita, passou todo o sentimento da novel, passou praticamente todos os detalhes, como a Han estava se sentindo em relação ao Subaru ter esquecido da Ren, ter esquecido de tudo, a insegurança da Han. Cara, foi maravilhosa essa cena. Na novel é só um pouquinho mais pesado pra mim, mas só um pouquinho mesmo, porque os detalhes permitem isso. A Han ameaça um pouco mais o Subaru, mas nada demais, na verdade foi excelente, uma adaptação perfeita e eu não conseguiria ver essa cena melhor.
Então essa cena que eu sempre gostei de ler no arco 6, ver ela adaptada, eu posso dizer pra vocês que só assistem o anime, podem ficar tranquilos que essa cena foi perfeita, vocês tiveram uma experiência muito boa com ela e não perde nada pra novel. O maior diferencial, que são só detalhezinhos, é que a Han, ela é ainda mais persistente na novel, ela vai testando o Subaru o tempo inteiro, mesmo após essa conversa. Ela simplesmente testa o Subaru se ele realmente esqueceu ou não, faz umas ameaças aqui, tenta forçar umas interações que ela tinha com o Subaru antes para ver se ele respondia inconscientemente, mas não. O Subaru verdadeiramente tinha esquecido de tudo e não tinha nem os reflexos, não tinha nem os trejeitos e nada das interações que eles tinham antes, o que deixa a Han verdadeiramente bem abalada. E já nessa página que eu deixei pra vocês, que vocês estão lendo, galera, eu não posso citar expressamente. Então, eu só deixo essa página e digo que desde já ela oferece uma pista sobre um certo mistério da obra. Então desde já o tapete já dava certas pistas que a gente que já sabe sobre a trama, que a gente já leu, entende. Coisa que o anime infelizmente não dá pra ele passar, o que é normal. Só que se você quiser ler com mais atenção essa página, ela já foi deixada aí pra vocês. Então é só ler. Se você não quiser, é só deixar quieto. Mas isso eu já fiz lá nos primeiros vídeos do episódio da temporada 4. Algo que eu já deixei lá e isso agregou na experiência. Caso vocês queiram, é só ler. Mas eu não posso citar expressamente porque seria risco de spoiler. Algo que eu tomo bastante cuidado nos meus vídeos, o pessoal até ficou com medo por causa do episódio 7, que eu revelei aquela informação da Pandora, mas aquilo não é spoiler nunca, galera. Não vou ficar acentuando porque que aquilo não é spoiler, mas relaxa, aquilo não é. Eu sei que o Zene, que é amigo meu, ele fez o vídeo dizendo que era spoiler e tudo mais, mas isso é algo que eu já até conversei com ele, e não. Pra mim, aquilo é zero spoiler, aquilo não estraga a experiência, agrega, e nem informação futura é se a gente analisar cronologicamente. Eu sei que eu e o Zene temos opiniões diferentes, mas acontece. O juiz final vai ser o Barusu, galera. Ele que vai decidir quem estará certo, é ou não é spoiler. Quando o Barusu chegar na análise do episódio 7 da temporada 4 de Re:Zero, aí sim a gente vai saber quem estará certo. É ou não é spoiler? Deixando a zoeira de lado, bora voltar a falar do episódio 8. E o Julius e o Subaru, eles conversam na novel, e conversam no anime também, foi bem adaptado. O Julius ele se sente bem incomodado com o Subaru conversando formalmente com ele. E vai sendo essa conversa que teve no anime. A novel ela dá muita dica mesmo sobre o real contexto do que está acontecendo, um mistério específico do arco 6. Então acho muito bacana reler o arco 6. E tem mais interações, mais conversa que até que faz bem o anime cortar, só que na novel é bacaninha ler, como o Subaru falando que estava com um abalo psicológico, citou o travesseiro de colo. É citado pela Emília, né? Ela até oferece, o Subaru fica surpreso, nossa, mas ainda não tá cedo pra isso. A Han chamando o Barusu de tarado. E a explicação, a revelação, que na verdade é a Echidna que está controlando o corpo da Anastasia, é a mesma coisa. É revelado que a Anastasia não é uma maga controladora de espírito, mas elas são apenas amigas de longa data. Isso é legal porque no Break Time foi explorado isso, e inclusive tem, pelo que eu lembro, algumas citações da side story, Kararagi Girl, Cat Eyes, que conta sobre isso. Eu achei bem legal. Além da informação de que a Beako sabia da informação da Anastasia e da Echidna, já que o Subaru descobriu e ele contou para Beako. E eles eram praticamente inseparáveis, então não tinha como esconder. Só que isso causou uma certa insegurança naquele momento no grupo, já que, pô, você é confiável, Beako, mas a gente não é? O destaque vai pra Han, que se incomodou com isso, e a Meili ficou debochando. E aí que entra a parte da novel ser mais detalhada, ela sempre dá o real contexto, ela sempre mostra bem expressamente como os personagens estavam se sentindo, a desconfiança, o Subaru todo incomodado com a situação. E tem mais conversas da Shaula com a Meili. No anime foi mais curta, mas na página 76 e 77 eu achei muito legal como que a Meili e a Shaula, elas conseguem colocar o Subaru pra cima.
aumentam o ânimo dele, mesmo que sem querer. É muito legal, gente, porque o Subaru, ele realmente estava se sentindo incomodado, ele estava se sentindo bem inferior, que estava atrasando o pessoal, perdendo as memórias, ele se sente muito culpado. E isso estava martelando na cabeça dele. E quando ele viu a Shaula, ele ouviu a Meili simplesmente tentando acalmá-lo, falando, por que você está se preocupando tanto com isso? E colocando palavras mais descontraídas naquela conversa, sendo mais de boa com ele, falando para ele não se preocupar, e não demonstrando que ele estava sendo um atraso, aquilo fez com que o Subaru se emocionasse. Cara, é muito bom. Isso é algo que eu elogio demais o Tappei, como ele constrói essas comunicações, essas interações, as relações interpessoais entre os personagens e tudo mais. Cara, é excelente, é muito bom. É uma conversa natural, orgânica e perfeita que remete a coisas da nossa vida. Isso é algo que é rotineiro, mas é tão especial. Não é apenas o gore em ReZero que é bom. Não é apenas o mistério e não é apenas outras técnicas de escrita que o pessoal gosta de pagar pau pro Tappei. Mas eu acho que como os personagens são, a personalidade deles e como eles se interagem, eu acho que é um diferencial que o Tappei tem. A primeira morte foi bem adaptada, não tem nada demais para eu comentar a respeito. Na realidade, o anime eu acho que até fez melhor, porque tem alguns detalhezinhos que eu gostei mais, que eu evito por causa de spoiler, mas se vocês pegaram, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Mas basicamente o que eu deixo mais da novela é só essa narração do Tappei que ele gosta, né? Ele falou do suco gástrico, que o Subaru ele foi caindo em parafuso, e como ele bateu no chão e tudo mais. Coisa que o Tappei também escreve muito bem, que é o gore. O anime seguiu muito bem. O anime adaptou fielmente a novel, tem poucas interações a mais, como o Subaru dando uma ordem de distância para Shaula, que ela não poderia se aproximar de 1 metro dele, já que ela estava sendo muito intrusiva, não respeitando a privacidade dele. E a cena do Subaru ouvindo que tinha gente que não confiava nele foi perfeitamente adaptada. Na novel só é o detalhezinho a mais que deixa expresso que o Subaru, ele se subestimava demais, só que tinha momentos que ele se superestimava também, achando que ele tinha conquistado a confiança do povo e que essa confiança já era do Subaru antigo e que ele não precisava conquistar mais, já que todo mundo confiava nele, então basicamente ele não precisava reconquistar, o que ele quebrou a cara. Ele percebeu que na verdade o povo era todo desconfiado pro lado dele, que talvez ele poderia atrasar o andamento do teste da torre. Essa cena no anime ficou perfeita, da mesma forma como a novel passa, já que uma das características do Tappei quando ele escreve é colocar situações que normalmente são cotidianas pra gente e inserir no mundo de ReZero. É bem comum, às vezes, a gente ter aquela insegurança de se inserir em um grupo novo. Apesar do Subaru não ser exatamente novo, ele, com as memórias faltando, ele estava tentando se inserir naquele grupo e ele ter pensamentos equivocados. Ele achava que tinha causado uma boa primeira impressão, que a confiança já era algo que não era necessário ele conquistar, pois o pessoal já confiava nele, e ele quebrou a cara. Ele percebeu que esse grupo novo não estava confiando nele, não tinha uma impressão positiva que ele achava que os outros tinham dele. Então é muito bom ver o Subaru quebrando a cara. E a segunda morte dele caindo nas escadas foi perfeita, gente. O anime conseguiu passar toda a agonia. Eu não vou colocar as imagens não, só avisando. As imagens eu vou deixar só pra vocês verem no anime. Aqui eu não vou ficar colocando essas imagens não. E inclusive deu muita agonia pra mim. Eu tenho esse fraco com gore visual. E nossa, foi brutal. Foi brutal. Na novel já tinha me dado muita agonia, porque o Tappei detalha demais. E eu acho que o anime fez jus. Fez jus ao que era na novel. E meus amigos, após a morte dele, ele acordando com a mente toda destruída, aquilo foi bizarro.
O tapão na Beatriz foi engraçado para algumas pessoas. Para mim foi também, confesso que eu ri depois. Mas na novel, o negócio é absurdo. A maneira como o Tapei descreve a mente quebrada do Subaru, a dor, como o mundo era pintado de dor e como a mente dele se quebrou. Cara, foi excelente. E o anime adaptou muito bem isso. É um pouquinho mais corrido que na novel, mas nada a criticar, caras. Nada a criticar. Aquilo ali foi excelente. Inclusive, uma outra cena que eu não vou colocar. Cara, que me dá agonia. Me dá agonia por quê? Porque eu sou fraco com isso. E o Reiji, com os hashis mexendo nos órgãos do Subaru. Cara, que cena brutal. Que cena brutal. Vou ser sincero com vocês. São raros os momentos em que eu acho que o gore do anime supera toda a narração do Tapei. Mas essa do Reiji me deu muita agonia, sinceramente. Essa cena em específico eu acho que superou. E a cena da Sátela, que na verdade é a inveja, eu penso que na novel é melhor. Não é tão melhor, é porque como a gente lê, a gente tem nossa própria interpretação, a gente imagina, muitas vezes a gente consegue imaginar algo maior do que é. Eu ainda relendo, eu analisando o que foi no anime, ainda acho que na novel é melhor, só que não é tão melhor assim, gente. É basicamente aquilo, é pra ser mais curto e grosso, ela dando aquele amasso no coração do Subaru, mas só isso. O que é o verdadeiro take dessa cena não é exatamente a inveja torturando o Subaru como um fim, mas o meio, né? O porquê dela estar fazendo isso, o real contexto de tudo aquilo, o que realmente está acontecendo, isso que é mais o charme e o take da cena. E no mais, o Subaru fugindo pro deserto é algo que foi bem adaptado, nada a comentar, a não ser a própria cena da Shaula se transformando. Isso é original do anime, ou seja, ponto pro anime, ponto pra quarta temporada, produção, vocês estão de parabéns. E o break time dessa semana, eu já citei antes, foi relembrando como a Eridna conheceu a Anastácia, eu gostei bastante, relembrou da side story do Kararagi Girls Cat Eyes, então é um break time que vale muito a pena assistir quem está acompanhando os break times, até porque eles são curtinhos, só 3 minutos, então foi muito bom. Particularmente falando, é o meu break time favorito dessa quarta temporada. A dublagem da Kana Ueda, a dublagem da Maya Sakamoto, que é a dubladora da Echidna e está lá na Eridna, porque é a mesma voz, eu achei fantástico, é o meu break time que eu mais gostei dessa quarta temporada, perfeito. Eu agradeço a todos os membros que apoiam o canal, tamo junto meus queridos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se vocês gostam de animes, e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.